Dia 1. Ticotin. Saindo do hotel, fomos direto a Ticotin, que é uma pequena cidade situada na região nordeste da Polônia. É uma pequena aldeia de caráter rural, onde uma comunidade judaica viveu, desenvolveu-se com dificuldade e manteve as tradições judaicas inflexivelmente. Havia, portanto, somente as infraestruturas necessárias no shtetl: uma sinagoga, um mercado, uma mikve, um cemitério, uma praça direcionada para feiras e reuniões comunitárias e as casas das famílias. O judaísmo emergiu e Ticotin tornou-se direcionada para o estudo do mesmo. Era conhecida por dar relevância ao conhecimento, pela sua assiduidade para com o aprendizado e pelo cumprimento de tradições judaicas. Luporova. No entanto, sua notoriedade se deve à grande atrocidade cometida no bosque de Luporova. Em meio à Segunda Guerra, soldados nazistas foram ordenados para exterminar os cidadãos de Ticotin. Havia rumores de que grandes valas estavam sendo escavadas no bosque, e em certo dia, militares nazistas abordaram Ticotin e requisitaram que todos comparecessem na praça central. Na ocasião em que todos, ou a maior parte dos cidadãos de Ticotin, estavam na praça central, caminhões estavam sendo preparados para transportar pessoas. A população, de pouco a pouco, foi levada ao bosque de Luporova e, dentro das fossas, foi exterminada. Atualmente, centenas ou milhares de pessoas visitam o monumento em Luporova anualmente. Lembram-se da tragédia histórica de Ticotin e homenageiam aqueles que foram mortos. Treblinka. Saindo de Ticotin, fomos ao campo de extermínio de Treblinka, tendo cerca de 5.000 hectares, foi construído em 1942. Situava-se na orla de uma floresta. Havia apenas os trabalhos direcionados para promover o extermínio e estas funções eram designadas a prisioneiros. Extração de dentes, de cabelo, seleção de roupas e de prisioneiros e etc. Logo após chegarem e descerem dos vagões de trem, levavam cerca de 45 minutos para os deportados serem exterminados. Após a seleção de roupas, extração de bens e outros, os prisioneiros eram conduzidos às câmaras de gás que permaneciam lotadas de prisioneiros a cada extermínio. Dentro de 15 minutos, os prisioneiros estavam mortos e eram cremados, ou em exceções, postos em fossas comuns. Foi em Treblinka que foi assassinado Janusz Korczak, diretor de um orfanato no gueto de Varsóvia, ao qual se dedicou e proporcionou às crianças condições melhores do que no gueto. Ele optou por ser deportado junto com suas crianças. Em Treblinka morreram em média 870.000 pessoas. Em 1943, os nazistas limparam o campo de Treblinka e construíram uma fazenda em seu lugar, na tentativa de apagar o que ocorreu. Após o grande impacto de ver pela primeira vez um campo em uma rápida transição de humor, fomos para uma grande sinagoga fazer o Kabbalat Shabbat e regressamos ao hotel. Dia 2. Gueto de Varsóvia. Pela parte da tarde, após o passeio pelo centro de Varsóvia, fomos circular pelo gueto. Na época da Shoah, foi o bairro destinado para cidadãos judeus. Havia, no entanto, mais pessoas do que a área do gueto poderia abrigar, e o gueto recebia menos comida do que o necessário para todas essas pessoas. Dentro do gueto, as condições eram deploráveis. A comida não chegava a 1/10 da quantidade necessária a ser ingerida diariamente. Por isso, a comida era contrabandeada de fora do gueto.
Em 1943, houve o levante do gueto de Varsóvia, uma rebelião dos judeus nos guetos contra as condições que lhes eram impostas. Por muito tempo, as pessoas no gueto resistiram, mas acabaram, previsivelmente, cedendo. Há monumentos espalhados por toda a cidade de Varsóvia em homenagem aos rebeldes do gueto. Umschlagplatz. Na parte norte do gueto de Varsóvia ficava localizada a praça de deportação. Essa estação começou a deportar judeus do gueto, a maioria para Treblinka, em 1942. Há um monumento no local onde funcionava Umschlagplatz, um muro, onde há inscrições que recordam os acontecimentos ocorridos na estação de deportação. Sede do Judenrat. Existente o gueto, havia sido construída uma via que ligava a sede do Conselho de Judeus com o mesmo, atravessando o muro do gueto. O Judenrat era um conselho criado para que fossem mantidas as regulamentações do gueto, para que fossem preparadas pessoas para a deportação e para que se tivesse um meio de contato indireto com os judeus do gueto. Adam Cherniakov, presidente do Judenrat de Varsóvia, suicidou-se em 1942, quando lhe foi requisitado que enviasse judeus do gueto para a deportação. O Caminho do Heroísmo. O Caminho do Heroísmo é uma série de monumentos dedicados a líderes judeus do levante do gueto de Varsóvia e a outros personagens importantes na história do gueto que contribuíram para a resistência. Assim, chegamos ao final de uma jornada de 6 horas de caminhada correndo para comer no hotel. Dia 3. A Sinagoga do Remá. Logo ao alvorecer da matina, partimos para Cracóvia em busca de mais conhecimento. Chegando lá, fomos à Sinagoga do Remá, fundada em 1556, possui um enorme acervo de importantes peças históricas. Há objetos muito antigos, como a placa original de fundação e caixas contendo pedras do século XVI, além de menorás usadas desde sua fundação, que estão na Sinagoga do Remá. Além das antiguidades que conserva, a sinagoga é localizada ao lado de um cemitério, um dos monumentos judaicos mais importantes da Polônia e o mais importante do bairro de Kazimierz. O cemitério possui diversos tipos de lápides e formas. Seu relevo é impressionante e o seu valor artístico é histórico. Entre os enterrados nesse cemitério estão Moisés Remá, grande rabino e professor para o qual se dedicou a sinagoga, falecido na festa de Lag BaOmer em 1572. Israel Isserles, fundador da sinagoga, falecido em 1568. Joel Sirkis, o Bar, chefe da escolha talmúdica de Cracóvia, falecido em 1646, entre outros. Assim sendo, como no gueto de Varsóvia, começamos a explorar o antigo gueto de Cracóvia, conhecidas as antigas sinagogas e instalações eminentes. Fundada em 1644 pelo banqueiro Isaac Yekele, a sinagoga Isaaca foi significativamente avariada durante a Segunda Guerra. É também muito boa para almoçar e se abrigar da chuva. A Sinagoga Templo. Fundada em 1862, foi a sinagoga a ser construída mais recentemente no bairro de Kazimierz. Sua arquitetura e simetria são formidáveis. A sinagoga Tempel foi frequentada por judeus reformistas e as prédicas eram proferidas em polonês, alemão ou ídish, e não em hebraico. No período de ocupação nazista, era utilizada como estábulo e depósito, e foi quase inteiramente destruída, mas futuramente restaurada. Apteca Podolny. Foi a única farmácia permitida pelos nazistas a funcionar dentro do gueto de Cracóvia. O polonês Pankiewicz foi um farmacêutico que coordenou essa farmácia. Ele forneceu abrigo para judeus que seriam deportados, auxiliou no contrabando de alimentos para dentro do gueto e forneceu medicamentos gratuitos para enfermos. Recebeu o título de justo entre as nações. Fábrica de Schindler. Oskar Schindler, justo entre as nações, foi um empresário simpatizante do partido nazista que, com seu dinheiro, salvou mais de 1 milhar de judeus, comprando-os para que trabalhassem em sua fábrica. Em 1943, os judeus do gueto de Cracóvia foram deportados para o campo de Płaszów. Schindler, sob a permissão do general nazista Aaron Goethe, que comandava o dito campo, estabeleceu um segundo campo que ocupariam os judeus que trabalhavam na fábrica de Schindler. Nesse campo, as condições de vida dos prisioneiros eram toleráveis. Em 1944, muitos campos haviam sido evacuados e os prisioneiros deportados para campos de concentração ou para a morte.
Schindler, no entanto, os comprou diretamente do partido nazista e os trouxe para trabalhar em sua fábrica, salvando-os de um destino incerto. Plaszow foi um campo de concentração nas proximidades do gueto de Cracóvia, para o qual o gueto foi esvaziado em 1943. O campo foi totalmente destruído e atualmente é um gramado com colinas e árvores e um único monumento em homenagem aos mortos e confinados em Plaszow. Mais uma vez, fomos ao hotel e conversamos sobre as expectativas para o dia seguinte, o que seria realizado a Marcha da Vida.